Polêmica, 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 trocou o GC do YouTube, porque a gente fala agora, né, sobre polêmica, essa confusão envolvendo o presidente da equipe do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, e também o diretor de futebol da equipe do Goiás, o Lucas Andrino, né? Tá aí, ó, quem está certo na briga, Hugo Bravo e Lucas Andrino. O que aconteceu? Depois da vitória do Vila Nova, mais uma vitória do Vila pra cima do Goiás, o Hugo foi pra entrevista coletiva e disparou. Chamou o Andrino de forasteiro, né? Falou que o Andrino era leão de túnel, que ele não conhecia nada da rivalidade, que o Goiás historicamente sempre, né, havia sido beneficiado contra a equipe do Vila e tal. E aí o Lucas Andrino, eu acho que esse foi o grande erro do Andrino, né? Ele não se posicionou na segunda-feira. No dia do jogo não dava porque teve um problema com a esposa dele, família é prioridade absoluta, né? A esposa dele tá grávida. Só que ele deixou a segunda passar, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, só falou no sábado, depois de uma vitória. E aí ele foi pra cima do Hugo também, né? Citou um monte de coisa. Vamos lá primeiro, né, pro que disse o Lucas Andrino, diretor de futebol do Goiás, depois da vitória esmeraldina, sábado, contra a equipe do América Mineiro. Ele respondeu assim, o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. 1:10. Rodou. Bom, em relação ao que o presidente do clube adversário falou, o leão de túnel não é o problema, sabe? O leão de túnel é porque aqui ele agiu com muito desrespeito com todos os funcionários, com xingamento, e eu sou sanguíneo também, né? Não estou aqui para aceitar nenhum tipo de desaforo ou de xingamento. Na verdade, o que preocupa na fala dele é sobre o termo que ele me chama de forasteiro, né? Será que o Paulo Turra, que é gaúcho, é forasteiro? Será que o Alarcon Pacheco, o executivo dele, meu amigo pessoal, excelente profissional, é forasteiro porque ele é de Alagoas? Será que o Frontini, que é um excelente profissional também, que estava com ele até agora há pouco, né, é um forasteiro? Será que quando os cantores sertanejos de Goiânia, talentosíssimos, vão a São Paulo, vão a Belo Horizonte, eles são forasteiros? Eu não sei em que mundo que ele está vivendo, né? Literalmente eu não sei em que mundo que ele está vivendo. Mas ele é uma pessoa que costuma agir de forma... dessa forma, né? Ele que fala tanto de Deus, agiu com preconceito e discriminação em relação a mim. Mas eu vou agir de forma diferente, né? Eu prefiro não falar sobre ele, né? Tá aí. Cortou a parte final lá, que era a parte importante também, onde ele cita, né, que o Hugo não era conhecido no Brasil. Mas beleza. Ele fala assim, o Hugo também não é conhecido no Brasil, então, vida que segue. E aí, o presidente Hugo Jorge Bravo, né, ele ligou o rádio, ele passou a escutar a Band News depois do jogo, eu entrei em contato, falei assim, presidente, você tá vendo a entrevista do Andrino? Não, o que o Andrino falou? Aí eu fui, né, a nossa produção encaminhou o áudio, e depois ele, ligado aqui também na Band News Goiânia, ele disse que falaria na segunda-feira sobre o assunto. E aí, na hora ele acabou falando com a produção, pediu a palavra, pediu o espaço e falou, dando a resposta ainda no sábado. E a história acabou, porque o Hugo Jorge Bravo falou com exclusividade aqui na Band News e ele já avisou a assessoria de imprensa dele que ele não vai se posicionar mais sobre o assunto. Então o assunto morreu no sábado, na boca do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, em entrevista aqui no Pós-Jogo Band News. Veja a resposta, ou pelo menos parte da resposta do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, aqui no Debate das Feras. 1:13. Primeiro que a gente não pode confundir a figura da instituição com a desse cidadão, certo? E a gente sempre sabe separar as coisas e a gente respeita tudo. Muito me surpreende as ações dele, inclusive no jogo lá, onde ele nos, vamos dizer assim, ele nos ofendeu. Primeiro, eu quero reforçar, ele é um forasteiro e agora eu adiciono, é um mentiroso. Forasteiro, quando eu disse forasteiro, porque ele não conhece nada do clássico. Ele não conhece nada, ele não tem propriedade nenhuma para sentar numa coletiva de imprensa e falar do histórico do clássico Vila e Goiás, do que a arbitragem já prejudicou. O que ele sabe, ele conhece isso aí de ontem para hoje. Ele não conhece o histórico. Então é um forasteiro. Assim como se sentar para falar o Alarcon, ele não vai ter propriedade para falar. O Frontino, talvez um pouco mais, que participou também dos clássicos, às vezes como jogador, mas também não vai ter tanta propriedade para falar. O Paulo Turra, que chegou agora,
menos ainda, porque não conhece. Então foi nesse sentido, e ele sabe muito bem, porque ele não é bobo. Agora, ele também é mentiroso. Mentiroso por quê? Porque ele falou que estava defendendo os funcionários do Goiás, porque eu desrespeitei. Ele é um mentiroso. Eu não desrespeitei ninguém. Eu estava cobrando a arbitragem, porque naquele jogo que nós tivemos um empate de 2-2, o árbitro acabou o jogo num lance, salvo engano, foi um escanteio para o Vila. E eu estava cobrando também a expulsão injusta do Elias. Tão injusta, que o Elias foi absolvido na justiça desportiva. Então, ele foi mentiroso ao usar o microfone e falar que ele estava defendendo a instituição dele, os funcionários dele. Pelo contrário, não desrespeitei ninguém. Ninguém, zero. Muito bem, tá então o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, aqui no microfone das Feras, da Band News Goiânia, né, com exclusividade. Essa fala do Andrino foi em coletiva, mas a fala do Hugo Jorge Bravo não, foi exclusiva para a Band News depois da partida, né, 1 para o Goiás, 0 para a equipe do América Mineiro. Tá aí, a gente deu a voz pro Hugo responder, o Andrino também falou com tranquilidade, e eu quero saber dos meninos e meninas aqui da mesa, e também você de casa que tá deixando o seu like, quem está certo na briga, Hugo Bravo versus Andrino? Briga não, treta, né? Um falou negócio, outro não gostou, respondeu de novo. Isso faz parte do futebol, faz parte da vida, né? Quem está certo na briga, Hugo Bravo versus Andrino? Esse é o primeiro tema aqui do debate das Feras da Band News. Mas antes eu tenho que falar para você que a Center Pisos tem promoções imbatíveis. A cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, Duster Intensa MT 2026 completaço, a partir de 111.990 com seu usado na troca, taxa zero em 24 meses. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, Praça Nova Suíça, papelaria tributária, são 4 décadas de tradição, papelaria tributária onde cada um tem o seu papel, e a negociar a única que tem convênio com instituição financeira. Conheça agora todo o nosso atendimento e as nossas condições facilitadas através do telefone 0800 999 0909. Com o Timasta negociar, tudo fica muito mais fácil. 1h16, Matheus Carvalho, chega pra cá. É treta, é briga, você começa comentando aqui. Quem está certo nessa briga, Hugo Bravo versus Andrino? O presidente explicou, né, o motivo pelo qual ele acabou utilizando o termo forasteiro. Segundo ele, não teve nenhum tipo de conotação xenofóbica, né? Não é porque o Andrino é daqui que ele não presta, que ele não vale nada, é porque, segundo o Hugo, ele não conhece nada da rivalidade. Ele não viveu aqui, ele não cresceu aqui, ele não conhece o sentido do clássico, ele não sabe o que representa. O Andrino foi pra cima também, acabou citando que o Hugo não é conhecido no Brasil. Acho que o Andrino foi muito infeliz nessa parte, porque o Hugo Jorge Bravo é o responsável pela denúncia mais importante da história recente do futebol, que foi a questão das casas de apostas, né? Deu entrevista no Sport TV, na Globo, no SBT, na Rede TV, na Band News. O Brasil inteiro sabe quem que é o Hugo. Mas enfim, quem está certo e quem está errado em mais uma treta nessa temporada envolvendo Vila Nova e Goiás. Oi, Matheus, boa tarde. Oi, não. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para o Tim, para o Danilo, para os amigos ouvintes aqui da Rádio Band News. Cara, eu acho assim que aconteceram situações que ninguém viu, né? Que foi aquela situação do túnel no primeiro turno, o jogo lá na Serrinha. Em que o Hugo fala algumas coisas, citou algumas coisas, e o Andrino também citou outras. Então é muito complicado a gente comentar em cima disso aí. O fato é, a situação do clássico entre Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila Nova, ela vem esquentando, né? Teve um período que esquentou muito Vila Nova e Atlético. Agora tá sendo Vila Nova e Goiás. Tem esquentado bastante. Alguns personagens têm falado um pouco mais. E isso aí vem aumentando um pouco o tom. Mas, assim, eu acho desnecessário algumas palavras de um lado, acho desnecessário as palavras do outro lado também. E vida que segue. Eu falei aqui na semana passada que o Andrino não esteve na coletiva de pós-jogo pelo fator pessoal, né? A esposa dele está grávida. O Hugo, ele se viu na obrigação de falar devido ao jogador do Goiás, o Messias, ter falado durante a semana, né? Então, vejo com naturalidade tudo isso. Não falaria alguns pontos que cada um falou, mas segue o fluxo. Clássico passou, agora o foco de cada equipe é do Goiás, além do acesso a conquistar o título, e do Vila Nova
conquistar o acesso com a possibilidade de entrar no G4 hoje. 1h19 da tarde agora, você vai deixando o teu like, gente. Deixa eu ver aqui como tá a situação. 68 likes. Cadê você do YouTube, Rádio Band News Goiânia? Participe, deixa o like. Não morde não, gente. Botãozinho do like aí, ó. Apertou, o like tá registrado. Deixa a sua inscrição também, tá? Muito importante pra gente esse like. Sexta-feira tem presentaço da Albino Construtora, camisa oficial do Vila Nova do Guaso do Atleta pra você. Paulo Melo segue o líder. Alô, Edgar Torres segue o líder. Guilherme Vargas também tá ligado com a gente. Luciano Batista. Maurício Rodrigues Fernandes também tá ligado. Vocês brigam por besteira. É por isso que o Ministério Público proíbe torcida de 2 clubes. O problema tá aí. Vocês repercutem isso. Ué, Maurício, você queria que eu fizesse o quê? Que eu simplesmente ignorasse? E outra coisa, o Ministério Público proíbe por besteira. Porque o que acontece aqui acontece no futebol brasileiro inteiro. E no Rio de Janeiro, por exemplo, tem provocação também de dirigente um com o outro e lá tem 2 torcidas e vida que segue. É nosso papel repercutir isso, amiga, que é a imprensa. Imprensa é pra isso, é pra ouvir os 2 lados. E foi o que a gente fez. Te entendi nessa, não? O Danilo Almeida também tá ligado. Xenofobia é crime. Regina Célia. Thiago, você puxa saco do Vila Nova. Ô, Regina, você acha? Respeito sua opinião, mas tem gente que fala o contrário e vida que segue também. Eu não tô aqui pra puxar saco pra ninguém, minha filha. Eu tô aqui, e minha filha, me desculpe o termo aí. Minha amiga, fica melhor, né? Fica menos agressivo. Não tem que ser agressivo aqui com o ouvinte. O meu trabalho aqui é mediar o debate. E graças a Deus a gente tem feito isso aqui com muita propriedade. E o que a gente fez aqui simplesmente foi abrir o espaço. Se o Andrino tivesse no sábado pedido a palavra também, ele teria falado pelo mesmo tempo que o Hugo falou, talvez até mais. Nossa rádio é justa, com todas as equipes da capital. Tá bom, Regina? Obrigado aí pela sua audiência. Edson Bento também tá ligado. Cláudio Candioto também tá participando. Um abraço pro Neto Romero, também tá ligado aqui no canal do YouTube. 1h20, a Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, seu parceiro do agro, especialista em injeção a diesel. 3576-3646. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade em mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. O WhatsApp é o 6232726666. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. Link Telecom, sua conexão de net é tratada com toda a importância que você merece. A instalação é de graça. 3998-7606. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiânia. E Atlanta Contabilidade. É mais tranquilidade para você focar no que realmente importa. Crescimento do seu negócio. Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. 1h21, Danilo Dias, cracaço, chega pra cá. O Tinha Temperança, o Tinha o Centrão, né? O Tinha um cara que equilibra a nossa mesa, então o Tinha será o último aqui que vai dar a sua opinião. Danilo Dias, eu quero mais um extremista aqui na mesa. Vem pra cá, meu querido grande Danilo Dias. Quem tá certo aí nessa briga, Hugo Bravo versus Lucas Andrino? O Hugo falou, respondendo a uma fala do Andrino, que não foi direcionada ao Hugo, só que algo aconteceu no passado, né? E foi naquele clássico lá do estado da Serrinha, onde o Hugo ali começou uma animosidade grande com o Andrino, né? Dizem que o negócio no túnel pegou fogo, teve até água jogada, né? Então, tem um contexto também, tem um porquê. E aí o Andrino agora responde o presidente do Vila Nova, que de imediato, depois com exclusividade na Band News, respondeu também o diretor de futebol da equipe do Goiás, dizendo que além de forasteiro, ele também é mentiroso. O negócio pegou fogo, hein? Quem tem razão nessa briga, nessa confusão? Hein, craque Danilo Dias? Boa tarde, cracaço, o mais pontual do rádio brasileiro. Gostei do pontual. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana pra você. Semana abençoada também pro Matheus Carvalho, pro maestro ídolo Carlos Eduardo Tim e pra todos nossos amigos ouvintes que tanto no nosso canal do YouTube quanto na frequência 90.7 acompanham-nos esse canhão de audiência diariamente aqui. Thiago, eu sou da época que aconteciam debates mais intensos, né, mais quentes extracampos. Não é a primeira vez, não vai ser a última, vai acontecer sempre quando se trata de clássicos envolvendo 2 torcidas apaixonadas, as 2 maiores torcidas no nosso estado de Goiás, aonde tem um histórico de grandes duelos, grandes confrontos, inclusive até debatemos aqui qual foi, o 6-1, o 5-3, aí outros trouxeram na memória jogos memoráveis que aconteceu, cada um deve ter o seu jogo específico para lembrar, para relembrar e colecionar momentos que ficam aí para a vida inteira, né? Mas, dependendo do que falar, eu penso que tudo que nós formos comentar aqui vai ser só para repercutir energia ruim, tanto para o Goiás quanto para o Vila Nova, em um momento que não é bom para nenhum nem para o outro, porque o Goiás
tá na liderança, 13 vitórias, Mancini voltou, conseguiram recuperar depois de um primeiro tempo ruim, onde o fator emocional pós-clássico estava evidente. O Vila tem hoje a chance de voltar pro G4, há 3 rodadas atrás, nunca nem sequer falaríamos isso aqui. Então eu penso que tudo que nós formos comentar aqui sobre essas rusgas de clássico, vou pegar a fala do Matheus, vida que segue, já foi, já passou, não vai ser a primeira nem a última, vamos energizar coisa boa pro Goiás, que tá na liderança, tá repercutindo nacionalmente, 6 vitórias precisa em 15 jogos, o Tigrão daqui a pouco tem um jogo, pode entrar no G4, o Turra chegou, emocionando os jogadores num discurso bacana, de intensidade, de progressão, então eu vou me apegar nisso aí. Os dois, tanto o Andrino quanto o Hugo, vou entender que foi uma rusga de clássico e da minha parte só energia boa para ambos os times chegarem no G4 e os 2 goianos hoje à noite pode estar lá. Muito bem. 1h24 agora, debate das cenas, oferecimento Araújo Modas, conceito, qualidade e estilo, da 136 Setor Barista. Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Clinicato atendimento especializado em saúde mental. Panificadoras do Grupo Moreira. Lanches feitos com carinho e qualidade da nossa casa para sua casa. E Pizza Z. Jogo Bom pede a melhor pizza da cidade. Chama a galera, faça aquele pedido bacana e torça com o sabor que todo mundo ama. Pizza Z, a pizza mais gostosa do Brasil há mais de 44 anos. Você pode pedir pelo 6235314000 ou pelo app da 99 Food. Tô abraçando o Paulo Jajá, tá ligado com a gente. O Guilherme Vargas também tá ligado. Pensei que o Danilo Dias não iria aparecer no programa de hoje. Disse que o jogo seria difícil no sábado e que o América iria empatar a partida. Daqui a pouco você fala, daqui a pouco. Mas o Goiás ganhou o jogo, né? Ou seja, você errou. Eu desgoza. Só um goiano vai para a Série A do Campeonato Brasileiro. Paulo Melo, já mandei abraço aqui, obrigado. Wesley Nascimento também está participando. Um abraço também para o Paulo Magalhães, ligadaço aqui no canal do YouTube. 1h25, Danilo Dias, falou, Matheus Carvalho também, quero a tua opinião, maestro, para a gente fechar esse assunto aqui. Eu até falei aqui no sábado que eu lamentava pelo ocorrido, né? E assim, o Hugo Jorge Bravo é presidente, ele é presidente, então ele tem que falar para mim com o presidente do Goiás. O Andrino é funcionário, o Alarcon Pacheco fala com o Andrino, o Hugo fala com o presidente do Goiás, que nem existe nesse momento, né? Seria no caso o Guidão, que é o comandante ali do Conselho Gestor do Goiás. Então assim, cada um na sua, né, Tim? Mas aconteceu, acabou acontecendo, o Andrino falou, o Hugo falou também. Enfim, o que você me fala aí de mais uma treta no futebol goiano envolvendo Vila Nova e Goiás? O que esse clássico tem pegado fogo, hein? Matheus fez uma linha do tempo interessante. Vila Nova e Goiás lá no passado tinha muitas provocações, seu Ailê, seu João Carneiro, que eram pessoas que se amavam, tinham um relacionamento de amizade, mas tinha aquela treta no microfone, né? Agora, recentemente, Adson e Hugo foi superado pelo jeito. E agora a treta Andrino e Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, contra o diretor do Goiás. E aí, maestro, o que você me fala de mais uma polêmica aqui na Band News 1h27? Boa tarde, maestro! Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você, abraço para meus amigos Matheus Carvalho, Danilo Dias, nosso Dedê, um abraço para Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, para todos os amigos da Band News e um abraço especial também a todos que estão nos acompanhando. Thiago, para mim isso aí não é rivalidade. Para mim não tem nada, isso aí não é Vila e Goiás. Para mim essa briga é a briga pessoal. Tanto que nenhum nem outro falam das instituições. Pelo contrário, sempre preservando a instituição. Então, para mim, ficou uma briga pessoal de Lucas Andrino contra Hugo Jorge Bravo. Eu vejo que não pode... Nós podemos colocar aí, eu imagino que até o torcedor também não tá vendo dessa forma. Não é uma briga entre Vila Nova e Goiás. Não tem ninguém falando aqui que o Goiás fez isso, o Vila fez isso. Não, é um acusando o outro. E aí, para mim, erram os dois e eu não consigo ver nenhum vitorioso nessa briga, não. É uma briga muito pessoal para mim. Isso ultrapassa a questão de futebol. Então, eu não vejo que isso vai favorecer um ou outro, ou vai favorecer o Vila, ou vai favorecer o Goiás. Muito pelo contrário, para mim, esse tipo de atitude aí, falei isso no sábado, para mim só faz empobrecer mais o nosso futebol. Então eu vejo que é muito mais pro lado pessoal e não pelo lado de rivalidade. Para mim não tem rivalidade nenhuma nessa briga aí, entre Vila Nova e Goiás. Isso é uma briga pessoal dos dois.